Na última sexta-feira, foi divulgado pelo governo federal, vereador Maguari, mais um levantamento do PNAD relacionado ao analfabetismo no Brasil. Eu recordo, vereadora Aimee Carvalho, que antes mesmo de entrar na universidade, eu já escutava a discussão sobre a necessidade de se erradicar o analfabetismo no Brasil. Inclusive, no que se refere, senhor presidente, esse tema é o tema do futuro do Brasil. Não há nada mais importante do que este tema. Qualquer outro é segundo plano. Tratar da primeira infância é absolutamente fundamental. É a única saída para o país. Eu vinha dizendo que, mais uma vez, vereador Renato Antunes, o governo federal divulga dados, que são dados que demonstram o fracasso nacional na educação. O analfabetismo não vence, não é vencido. E aqui nós discutimos hoje o marco legal para a primeira infância, que tem tudo a ver com o fracasso da educação. Não há futuro sem uma população educada. Uma população devidamente cuidada e educada, vereador Antônio Luiz Neto, trabalha, prospera, paga tributo, é um cidadão exigente com o voto que dá. Tem compromisso com o futuro. Quando não se é educado, quando o analfabetismo ele é a regra, as pessoas sequer compreendem o que é que está em jogo. As pessoas não entendem a complexidade da política. O prefeito Geraldo Júlio vem encaminhar, como seu dever, este plano para a primeira infância. Mas não era necessário plano para a primeira infância para que a primeira infância fosse bem cuidada, vereador Ivan Moraes. Não é porque agora vamos aprovar, em segunda discussão, um plano para a primeira infância, que a primeira infância agora vai ser cuidada. Porque quem anda pelas ruas do Recife encontra a primeira infância nos nossos sinais, pedindo esmolas, pedindo dinheiro, se submetendo ao risco da sua integridade física, com algum adulto sentado no meio-fio, com todo mundo vendo. O Ministério Público vê, a magistratura vê, o prefeito vê, nós também vemos. Dia após dia, e a situação permanece exatamente a mesma. Marcos legais não faltam. Leis não são o problema. Inclusive porque se a lei fosse obedecida, as crianças não estariam nos sinais, as crianças estariam nas escolas. E nas escolas as crianças estariam sendo bem cuidadas, sendo alfabetizadas, inclusive no período adequado, que seria o primeiro ano do ensino fundamental, e não como quis a Prefeitura da cidade do Recife, o prefeito Geraldo Júlio, com o seu Plano Municipal de Educação, que a criança fosse alfabetizada até o terceiro ano do ensino fundamental, coisa que sequer ocorre. Uma criança que não é protegida na escola, ela é vulnerável. Uma criança que não tem a devida proteção, o devido cuidado da sua família, é dever do Estado e da sociedade fazê-lo. Lamentavelmente, nós fracassamos. A sociedade brasileira fracassa. O que é que nós precisamos? Que mais informação nós estamos em busca para a verificação do fracasso coletivo? O sistema não funciona.
O prefeito cuidar da educação básica, da educação fundamental, o governador cuidar do ensino médio e o presidente do ensino superior gratuito, está provado ao longo de todas essas últimas décadas, inclusive essas últimas 3 décadas de vigência da atual Constituição, que esse sistema nós não podemos esperar absolutamente nada dele. Mas a discussão, ela envolve o plano para a primeira infância. A primeira infância é onde há a transformação de uma sociedade. Se houvesse um acidente numa ilha deserta, vereador Chico Kiko, com uma criança e com vários adultos, um francês, um alemão, um tailandês, um japonês, um russo, um brasileiro, ao longo de alguns meses, se sobrevivessem, nós não temos condições de saber o que aconteceria nesta ilha, vereador Antônio Luiz Neto, exceto que a criança, na primeira infância, ela aprenderia russo, português, francês, tailandês e japonês. Porque a primeira infância, a criança aprende tudo que estiver ao seu alcance. Isto está provado pela ciência. E o que é que nós fazemos? Nós negamos a primeira infância. Nós aniquilamos as chances das crianças que são encaminhadas para a nossa escola pública municipal ao custo de R$900 por mês, para que ela vá e enfrente o calor absurdo, a falta de espaço para circular, encontre, olhando para cima, para o alto, uma barreira com a possibilidade real de deslizamento e uma salinha fechada, onde estão os programas tecnológicos, inclusive a robótica, de 30 milhões que a Prefeitura encaminhou para todas as escolas da cidade. Esse é o tipo de prioridade que vai mexer com a primeira infância? A primeira infância é o local, é onde a criança é transformada na escola. Então não adianta o prefeito da cidade mandar encaminhar e a gente aprovar, como aprovamos, um projeto, um plano para a primeira infância, se a escola, que é o local devido, ela continuar sucateada. Uma escola desumana, uma escola violadora dos direitos humanos e que não é capaz de educar uma criança. De cada 100 crianças que nós colocamos no ensino médio, 100, 4 são aptas em matemática, 14 em português. O que é isso? Estamos colocando uma criança no ensino médio que não sabe matemática, que não sabe português? Que tipo de cuidado é esse? Então, é preciso que a gente tenha a real dimensão do problema que nós enfrentamos. Problema grave, porque a situação será desesperadora no futuro. Quando quem trabalha terá que pagar a conta de uma previdência extremamente elevada, cara, injusta, e terá que pagar também a conta da assistência para aqueles que não tiveram condições da devida educação e, por conta disso, tiveram sonegados as suas expectativas de sucesso na vida. Igualdade de oportunidades é o que a primeira infância garante se a criança estiver na escola. Votarei a favor, mas o drama é saber que vamos aprovar o plano para a primeira infância e vamos continuar circulando pelas ruas do Recife, encontrando as crianças das ruas e nada ter modificado. Sabendo que o problema não é lei, o problema é a aplicação da lei, é o respeito à lei. Um sistema como o nosso é um sistema desmoralizado. Nós temos um sistema legal que a eficácia das normas é uma desmoralização absoluta. E todos nós aqui sabemos disso, porque nós aprovamos diariamente as leis e nós sabemos que as leis que nós aprovamos aqui, elas não fazem, muitas vezes, diferença alguma, porque não haverá a devida eficácia.
Então, é lamentável que hoje nós estejamos aprovando algo tão importante para o futuro do Brasil, ao mesmo tempo que as crianças seguem nas escolas que não ensinam, nas escolas que constituem verdadeiros depósitos para que os pais possam trabalhar e pegar a criança no fim do dia e selando definitivamente as suas chances de sucesso negativamente. É por isso que é algo que nós precisamos acordar. O sistema faliu, ruiu, e não é apenas o sistema nosso, é o sistema constitucional de repartição das competências entre municípios, estados e União. Muito obrigado, senhor presidente.